Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje o Matinê completa 1 ano de existência e nesse aniversário agradecemos a todos os ouvintes e colaboradores que promovem o amor pelo cinema. Nessa data especial, conversamos sobre um dos grandes marcos do cinema, Metrópolis, de Fritz Lang, e a sua visão do ano de 2026. Para esse bate-papo, conversamos aí com o coordenador do Clube de Cinema de Santa Maria, historiador e estudante do curso de Arqueologia da UFSM, Matheus Meller. Hoje também começa aqui na Universidade Federal de Santa Maria o primeiro semestre do ano letivo de 2026 e desejamos a todos os estudantes e servidores um semestre com muito estudo e também bons filmes, é claro. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @cinemac, soletrando CINEMACC, e também pela WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Della Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira. Na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 2 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 2 de março na história do cinema. Há 1 ano atrás, além da estreia do Matinê aqui na UniFM, também aconteceu a 97ª edição do Oscar, com a vitória do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, na categoria de melhor filme internacional, sendo o primeiro filme brasileiro a levar uma estatueta na história. Uma data realmente inesquecível. Nascimentos nesse dia. Nascia em 1914 em Nova York Martin Ritt, que se tornou um dos grandes diretores do cinema norte-americano, respeitado aí pelos temas que exploram questões sociais e também questões humanas. Sua estreia na direção aconteceu em 1956 com Um Homem de 3 metros de altura e ganhou destaque mundial com o filme Norma Rae, de 1979, estrelado aí por Sally Field. Ritt também foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro por O Indomado, de 1963, e também dirigiu outros filmes importantes como O Espião que Veio do Frio e Lágrimas de Esperança. Martin Ritt faleceu em 8 de dezembro de 1990, aos 76 anos. Nascia em 1917 Desi Arnaz, que foi um grande ator, músico e produtor cubano-americano. Ele é lembrado por interpretar Rick Ricardo na icônica série de TV I Love Lucy. Embora seu legado seja mais televisivo, Arnaz também atuou em filmes como The Long, Long Trailer e Forever Darling. E como produtor ficou marcado aí por moldar a comédia norte-americana da época, recebendo um Globo de Ouro em 1956 e 2 vitórias no Emmy, também como produtor do sitcom. Em dezembro de 2021, a Amazon Prime lançou o filme Being the Ricardos, filme dirigido e escrito por Aaron Sorkin, que conta os bastidores da gravação do sitcom I Love Lucy, e o Desi Arnaz foi interpretado por Javier Bardem. Ele faleceu em 2 de dezembro de 1986, aos 69 anos. Nascia em 2 de março de 1919 Jennifer Jones, que foi uma das grandes estrelas do cinema clássico de Hollywood. Ela venceu o Oscar de melhor atriz por A Canção de Bernadette, em 1943, quando tinha apenas 25 anos. E ainda recebeu outras 4 indicações ao Oscar ao longo de sua carreira,
pelos filmes Desde que Partiste, de 1944, e Suplício de uma Saudade, de 1955. Entre seus trabalhos marcantes também estão Duelo ao Sol, O Retrato de Jenny e O Destino de uma Mulher. Ela faleceu em 17 de dezembro de 2009, com 90 anos. Nascia em 1942, nessa data, Lou Reed, ícone da música, que também teve presença aí no cinema. Embora mais conhecido como vocalista e compositor, especialmente com a banda The Velvet Underground e clássicos como Walk on the Wild Side, Reed participou de filmes interpretando a si mesmo, como Tão Longe, Tão Perto, Geração Prozac e Sem Fôlego. Sua obra influenciou cineastas e trilhas sonoras por décadas, consolidando-se aí como um dos grandes artistas da cultura pop. Faleceu em 2013, no dia 27 de outubro, aos 71 anos. Nascia em 1975, Lee Sung-kim. O ator sul-coreano ficou mundialmente conhecido por seu papel em Parasita, de 2019, filme aí que conquistou 4 Oscars, incluindo o melhor filme. Aliás, o primeiro filme em língua estrangeira, a conquistar esse prêmio. Na produção, Lee interpretou o patriarca de uma família, o Sr. Park, em uma sátira social que marcou profundamente o cinema contemporâneo. Lee Sung-kim faleceu no dia 27 de dezembro de 2023. Também nessa data faleceram muitos nomes importantes aí da história da atuação e do cinema. Em 1932, falecia Leopoldo Frois, que foi um dos pioneiros da atuação e da cena teatral no Brasil. Ampliando sua arte para o cinema mudo, ele atuou em filmes como Perdida, de 1916, um dos primeiros dramas brasileiros, e Minha Noite de Núpcias, em 1931. Além de sua carreira artística, Frois teve também um papel social importante ao ajudar a fundar o Retiro dos Artistas, ainda existente, para amparar profissionais da arte em dificuldades. Também nessa data, em 1987, falecia aos 89 anos Randolph Scott, astro do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 30 a 60. Ele ficou conhecido especialmente por papéis no gênero faroeste. Com mais de 100 filmes no currículo e com mais de 60 deles escritos nesse estilo faroeste, Scott construiu uma imagem icônica de protagonista firme e reservado. Dentre seus principais filmes destacamos Pistoleiros do Entardecer, 7 Homens Sem Destino, O Resgate do Bandoleiro e Cavalgada Trágica. Falecia no dia 2 de março de 1991 em Paris, aos 62 anos, Serge Gainsbourg. Embora seja lembrado principalmente como um dos mais influentes compositores e cantores franceses do século XX, Gainsbourg também atuou em filmes como Paixão Selvagem e Écarté. Sua carreira multifacetada atravessou música, cinema e performance, sempre marcada por um estilo provocador e criativo. Falecia em 1992, nessa data, aos 54 anos, Sandy Dennis. Ela se destacou em filmes como Clamor do Sexo, de 1961, e, sobretudo, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de 66, filme pelo qual ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Falecia em 2004, aos 87 anos, Mercedes McBride. Ela teve uma carreira brilhante no rádio, no teatro e no cinema. Seu primeiro papel cinematográfico foi em A Grande Ilusão, de 1949, e ela conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante e um Globo de Ouro em reconhecimento imediato. Ainda foi indicada ao Oscar novamente por Assim Caminha a Humanidade, ao lado de Elizabeth Taylor e James Dean. E sua voz ficou lembrada por dublar o demônio em O Exorcista, de 1973. Aniversariantes do dia. Aniversário de 58 anos de Daniel Craig, ator britânico que alcançou fama internacional a interpretar James Bond em 5 filmes da franquia. Além disso, Craig participou de dramas e adaptações literárias importantes, como Munique, de Steven Spielberg, e Entre Facas e Segredos.
Sua performance como Bond, no entanto, rendeu o grande reconhecimento do público e da crítica por renovar a franquia com intensidade e profundidade emocional. E faz 45 anos hoje Bryce Dallas Howard. A atriz norte-americana participou de muitos blockbusters, como os da franquia Jurassic World, e também obras como Histórias Cruzadas e Black Mirror. Bryce é filha do cineasta Ron Howard. Há 50 anos, em 1976, os cinemas de Santa Maria exibiam No Glória, De Olho na Esposa, uma história de amor com um lugar bastante para três, com Mia Farrow e Topol, censura 10 anos. No Independência, Testemunha Ocular, com a censura de 18 anos. No Cine Imperial, O Emissário de Macintosh, em duplo com O Corsário Negro. E agora vamos para a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Um ano de matinê e vamos ouvir uma das músicas mais tocadas ao longo do nosso programa. Take Me Back to Piauí, de Juca Chaves, que está na trilha do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que há um ano atrás trazia o Oscar para o Brasil. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Com esse epigrama, estreava em 1927 o filme Metrópolis, dirigido por Fritz Lang, baseado no roteiro e no livro de Thea von Harbou. O filme imaginou uma metrópole e as relações de trabalho exatamente 100 anos antes, à frente da sua época, posicionando a narrativa no ano de 2026, e por isso que nesse matinê especial de começo de semestre também aqui na UFSM, nós trazemos Metrópolis de Fritz Lang aí no 50º matinê, e comigo um convidado especial, Matheus Meller. Tudo bem, Matheus? Novamente, obrigado por ter vindo aqui para conversar sobre esse filme alemão lançado em 1927, mas que imagina o tempo de hoje. Tudo bem, imagino. O prazer é todo meu em poder participar novamente do programa aqui com você. O Metrópolis, Matheus, é um daqueles filmes que é meio chovendo molhado, né? Dizer que ele é uma referência, que é um filme marcante, que, né, enfim, que tem toda essa repercussão, mas para quem ainda não assistiu ao filme, né, ele conta essa história aí, né, do Freder, que é filho de John Fredersen, que é um poderoso governante de Metrópolis, que ele descobre, né, a realidade brutal enfrentada pelos trabalhadores ao se apaixonar por Maria, né, uma jovem que prega a união entre as classes. E ele, chocado com essa exploração, ele decide questionar o sistema criado pelo próprio pai. E enquanto isso, né, o Fredersen se alia a um cientista, o Rotwang, que constrói um androide com a aparência de Maria, né, que inclusive é chamado de Falsa Maria, que é usado justamente para manipular os operários, incentivando o caos e desviando a revolta de um caminho racional. É um filme que traz essa premissa aí muito ligada aos mundos do trabalho, como o professor George Conrad gosta muito, né, de tratar, e ao mesmo tempo é situado nesse contexto aí já se encaminhando para o fim do expressionismo alemão, né, Matheus? Eu já vi pessoas classificarem esse filme como semi-expressionista, que eu acho uma forma muito engraçada de falar, mas eu acho muito... ainda tem bastante traços do expressionismo alemão nos cenários, nos ângulos, principalmente nas visões da cidade ou dos bairros da cidade. Os ângulos, parece que um prédio está num plano e as casas estão no outro, então eu ainda vejo bastante do expressionismo alemão ali nesse cinema, nesse filme. Eu acho que essa construção, né, do universo, do mundo do trabalhador, que seria o submundo, né, que seria o local mais abaixo da cidade, e a cidade com todo o seu esplendor, com aqueles, enfim, com os grandes arranha-céus,
trilhos que meio que flutuam, né? Carros voadores, enfim, né? Tudo isso é uma forma de imaginar um futuro, sem dúvida alguma, né? É claro que se observarmos hoje, veremos que, né, muitas coisas podem ter se conectado, mas outras nem tanto, né? Eu achei interessante no filme que é isso que eu percebi. Fazia muito tempo que eu vi pela primeira vez e eu reassisti. E eu acho que não existe um esforço, eu acho que é feito para ser assim mesmo, de imaginar grandes tecnologias do futuro. É uma construção de uma cidade do futuro, arranha-céus e coisa que eu acho que é uma coisa que eles já conseguiam observar daquele ponto, mas não tem, por exemplo, como muito filme gostam, essa máquina ela serve para fazer o alimento pronto, sei lá, como Star Trek gosta de fazer. Ele ainda é um futuro muito ancorado no passado, que eu acho que também é um esforço da Thea von Harbou e do Lang de fazer uma crítica de algo que eles estavam vendo, ou que eles julgavam estar vendo ali em 1926. Então, por exemplo, o telefone é o telefone. Ele tem um monitor que ele consegue ver com quem está se comunicando, mas é o telefone de 1926. Os carros, apesar de ser em formato de gota, né, que era como já tinham experimentos na época, eram carros de 1926. Então eu acho que esse não é o foco do filme, de pensar numa tecnologia de 2026, mas ainda assim tem uma construção muito interessante da cidade, dessa questão da estratificação, né, dos trabalhadores lá embaixo no subsolo e da elite essa em arranha-céus, vendo tudo de cima, onde tem festa, frutas, árvore, eles correm a céu aberto. Inclusive é um filme que serviu de referência para outros, né? Se a gente for ver essa sequência que tu falou ali das televisões que observam o trabalhador, né? Aquilo ali antecede o 1984, o livro escrito por George Orwell, né? E antecede também o Tempos Modernos do Chaplin, né? Que é de 36. Então, são filmes que são referenciados aí de certa forma, ainda que não seja uma clara e imediata citação, né? Também outro ponto é aquele universo da troca que aparece logo nas primeiras sequências, né? A troca do ponto, né? Quando vai... Turno. E o turno, né? Quando tem a troca de turno, né? A chegada dos trabalhadores que vão assumir e a saída dos outros, né? A forma como aquilo ali dá. O que tu acha dessa construção estética do filme? Porque tem toda a questão ligada a esse imaginário do futuro, mas aqui a gente está falando do trabalhador, né? Como é que tu imagina, como é que tu verifica isso, né? A própria ideia da linha de montagem, né? Que já era uma prática comum, né? Não, eu vendo o filme, eu lembrei até de discussões que a gente já fez no Clube de Cinema sobre a alienação do trabalhador e do trabalho nos filmes, né? Que é um conceito marxista de alienação do trabalho, mas como a alienação transformaria tipo o trabalhador numa massa que não vê, que aliena até a si mesmo. Então, quando a gente vê eles saindo do trabalho, cansados, andando no mesmo passo, cabeça baixa, todos como se fosse uma coisa só, e os outros chegando não alegres, mas um pouco num passo um pouco mais rápido, nós vemos essa questão dessa representação do trabalhador como realmente uma massa. Não existe um indivíduo ali, é uma grande massa que se move junto para o trabalho e sai do trabalho junto, bate o ponto, toda essa questão também da alienação do tempo, que a gente pode falar depois um pouquinho mais. Bom, tem a questão, né, desse ponto aí do filho do dono da criação de Metrópolis, né, ele ocupar o espaço de um trabalhador, né, viver essa vida, né, para ter justamente a experiência, ao passo que o pai, né, coloca também ali um investigador, né, para ir atrás dele e tal, para fazer todo esse controle, né. Tu acredita que esse filme, ele, além de ser, claro, claramente uma ficção científica, né, um mundo distópico também, né, esse futuro distópico, ele trabalha com outros gêneros, assim, de uma forma que ele se torna uma espécie de rapsódia de gêneros cinematográficos? Que baita pergunta, é realmente uma coisa para você pensar. Lógico, ele é uma ficção científica no aspecto que a gente conversa, mas ele tem essa questão do drama, né, que é um filme de romance também, que tem ele do filho com a Maria,
ele é um drama, um melodrama até talvez em alguns momentos. Tem a questão dessa coisa da troca de papéis, do investigador indo atrás, sei lá, cenas que parecem que serviram como bases para filme de máfia. Então eu acho que ele é um pupurri, talvez, de várias filme coisas. catástrofe também, né? Filme catástrofe, porque no final da água... Agora, você me fez pensar. Da água, quando ela invade a cidade, que tem toda aquela... o desespero. Um aspecto que eu acho interessante nesse filme, que eu não fui a fundo para ver, é como aparece também sempre essa questão da criança como uma preocupação nos filmes do Lang, né? Pro futuro, né? As crianças abandonar seus filhos, depois no final de M, que acho que é o próximo filme dele, cuidem das suas crianças, então tem também essa questão no meio da catástrofe, no meio da invasão da fábrica, onde estão as crianças? O Fritz Lang, né, ele é um cineasta notório e tal, e na época ele era casado com a Thea von Harbou, né? Eles viveram juntos até 33, quando, enfim, acabou o relacionamento. E a Thea von Harbou acabou, né, se ligando aí ao partido nazista, dirigindo 2 filmes, inclusive, e trabalhando em roteiros e premissas de outros, né? E o Lang seguiu outro caminho, né? O Lang mais tarde foi para os Estados Unidos e tal, e fez aí uma carreira nos Estados Unidos, depois na França, na Índia, enfim, né? As trajetórias que se separam, né? Mas a percepção, né, da ideia do relacionamento, né, entre o protagonista e a Maria, principalmente, né, e a forma como se dá essas trocas de papéis ali no filme, eu acho que tu falou da questão de ser também um romance, né, um tipo de romance, sem dúvida, né, porque é uma percepção que, primeiro, que sustenta o melodrama, e segundo, que justifica a criação desse androide em formato de mulher, né, que é uma mulher, assim, quase uma femme fatale, né, porque ela tem essa premissa de conquistar todos que estão à sua volta, né, no caso, a androide travesti, a falsa Maria, né, como eles chamam, né. Como é que quando tu assistiu, eu lembro de ter visto né, quando eu visitei lá o museu do Deutsche Museum, o Film Deutsche Museum, né, em Berlim, tem uma réplica da Maria lá, da falsa Maria, no caso, né? E eu lembro que eu olhava aquilo e imaginava algo grandioso, assim. Mas eu acho que a grandiosidade está no cinema, muito mais do que, né, no tamanho, né? Porque seria um molde de uma mulher de 1,60 m, talvez, né? Então, não tão alto, né? Mas como é que tu percebe essa ideia de associar, por exemplo, a questão da mulher a essa figura da Maria como androide, né, para justamente convencer os trabalhadores a ficar do lado do chefe da empresa, do chefe do negócio? Essa a tua relação com a Femme Fatale, né? Que a Femme Fatale seria uma resposta do patriarcado norte-americano para mostrar como que uma mulher independente e coisa seria a vilã, digamos assim, na década de 40, quando surge, né? E essa questão dá para talvez ser visualizada no filme, por exemplo, quando o cientista ele fala, ele acha que controla ela, mas ele não a controla. Então tem toda essa questão que pode ser estudada por uma perspectiva de gênero, e também dela morrer no final, né? Que era um destino muito comum às femmes fatales nos filmes de Hollywood, ou morrer, ou ser presa, alguma coisa. Então, até na breve pesquisa que eu fiz sobre o filme, além de ter visto ele, falam muito dessa questão da representação da Maria, também que tem uma representação religiosa por trás. Exato. Né? A Maria, que vê a pessoa que vai mudar o mundo, que vê o Messias retornando, que fala a história do Messias. Então, e também ela depois, a falsa Maria, né? Traindo todo mundo, traindo não, ou levando essa massa de trabalhadores para fazer o papel do vilão, digamos assim, fazer o que o vilão quer que ela faça. Eu fico, assim, maravilhado quando eu vejo essas sequências do Metrópolis e, claro, tive a oportunidade de rever esse ano, né, pensando justamente nessa ideia, né, de ter essa referência centenária, né, de visão do mundo daquela época para hoje, né,
Mas claro que a gente sempre vai olhar o filme com os olhos do tempo de hoje, né? Então, agora, situando esse filme naquele contexto da Alemanha, do fim dos anos 20, né, de toda a problemática do pós-guerra, da ascensão de regimes fascistas, né, porque quando o filme foi lançado, né, o nazismo ainda não estava no poder, mas ele já ele estava se Existia. estruturando, tinha vários discursos, já existia, o próprio livro do Hitler, né, já tinha, né, sido lançado. Então, essas questões assim de pensar esse filme naquela época, uma outra época do cinema também, né, o cinema ainda silencioso, né, o cinema mudo, né, que é justamente, né, lançado no ano em que tem o cinema sonoro nos Estados Unidos, né, Matheus? Tu que é um especialista nessa área, né, de transição do cinema mudo para o cinema sonoro, né? Como é que tu vê esse filme aqui, por exemplo, como seria um canto do cisne de filmes, junto com a Aurora também, do Murnau, né? Mas seria um canto do cisne do cinema silencioso? Esse filme, ele também me impressionou pela proporção, né? Que ele realmente quase faliu a UFA, né? Que fez de tão caro que fez. Então, é uma coisa que eu pensava quando eu olhava, a gente tá falando de um filme que tá sendo feito em 26, mas lançado em 27. Será que esse filme teria modificado se ele fosse feito um ano depois? Será que o Lang iria atrás do som? Porque ele é um filme que ele não, que em nenhum momento tu sente assim, um diálogo aqui faria diferente. Ele é tão grandioso na parte visual que eu acho que ele não precisa de som, sabe? Então isso é difícil de explicar, mas é como se o filme tivesse som. É um filme que é uma narrativa visual tão bem construída que tu entende sem a necessidade de som. Então eu fico pensando justamente nisso, um filme gigante em proporção e também importância, que a gente está falando ele 100 anos depois, e que foi feito assim, né, no ano anterior ao som, que talvez se fosse feito depois, o Ings, né, que foi sonorizado, talvez fosse sonorizado, mas eu acho que é um filme que ele funciona perfeitamente como ele é, né, um filme silencioso. É o Anjos do Inferno, né, do Howard Hughes. Isso, que inclusive tem no filme do Scorsese, né, com o Aviador, que ele mostra justamente que ele tinha feito o filme todo sem som, mas daí surgiu o som na época e ele resolveu refazer o filme com som. Coisas do megalomaníaco Howard Hughes na época, né? Mas eu acho que é um filme assim, eu acho que ali, olhando esse filme, tu tá vendo o ápice do cinema mudo, ou do que foi o cinema mudo, assim, é um filme que não precisa de som e que a narrativa visual dele é muito clara, é muito perfeita. Eu acho que as versões ainda não são completas, né, do original, mas eu acho que hoje a gente tem o mais próximo disso, dessa corte de 2 horas e 28. Eu quero voltar a esse assunto, né, sobre essa questão das edições, né, porque eu acho que esse é um tema importante aqui para nós também, porque, enfim, trata aí um pouco desse cuidado que se tem, né, com as obras cinematográficas, né, o arquivo, a reserva. Eu sei que o Matheus é estudante do curso de arquivologia também, né, então, além de ser historiador, então eu quero voltar a esse assunto depois da nossa música, que eu selecionei, Matheus, né, uma música que tem tudo a ver com Metrópolis, tá? Que é a música Radio Gaga, canção de 1984 da banda britânica Queen, e que traz aí um videoclipe dirigido pelo David Mallet com imagens da obra Metrópolis de Fritz Lang. Então, se você ainda não assistiu ao Metrópolis, veja esse clipe pelo menos para você já ter uma ideia desse futuro, dessas imagens icônicas aí que o filme vai mostrar de uma forma mais grandiosa ainda, certo? Então fique aí com Radio Gaga do Queen. Matinê, a sétima arte no seu rádio. Sensacional, Radio Gaga, dá vontade de ficar cantando essa música, né? Gosta de Queen, Matheus? Gosto. Olhei esses tempos Highlander e a trilha sonora do Queen é, assim, um dos pontos altos do filme. Maravilhoso, né? O Freddie Mercury... Essa aqui, o Radio Gaga, o compositor foi o Roger Taylor, né? Que é o baterista. Mas eu acho que o Freddie Mercury tinha muito de cinema, né? Nas suas próprias...
né, encenações no palco, né, enfim, né, tem o I Want to Break Free, né, que eles se transvestem, né, de mulher e tal. Acho que é sensacional, uma banda icônica, né? Mas voltando ao nosso bate-papo aqui sobre Metrópolis, que é um filme que os nossos ouvintes já querem assistir, né? O filme ele está disponível no YouTube de forma gratuita, a versão justamente essa de 2 horas e 28, que é a mesma que tem, né, que foi lançada no Brasil em Blu-ray pela Versátil, né, que em mídia física, portanto, né, então tem essa edição aí caprichada, né? Mas até ali os anos 2000 e pouco, não se tinha essa versão. Eu lembro, inclusive, Matheus, quando eu assisti ao filme pela primeira vez, que eu loquei o VHS na Sesma, locadora, e era uma versão bem mais curta, né, e que, assim, ó, confesso que na época que eu vi eu achei que faltou alguma coisa, né? E vendo a versão essa do YouTube agora e do Blu-ray, né, percebe-se que, de fato, faltava alguma coisa, mas eu ainda acho que falta mais coisa, viu? O que tu acha desse cuidado, né, que se tem com esses filmes dessa época, né? Porque, né, tem estudos que colocam que é uma pequena porcentagem, né, que sobrou para nós do cinema mudo. Ou seja, mais de 99% da produção se perdeu. Você tem muita pouca coisa, né? Então, conversando um pouquinho sobre esse tema também, eu acho que tem tudo a ver com Metrópolis e das cópias que a gente tem. O que tu, como, né, futuro bacharel em arquivologia, né, como é que tu pensa essa questão da guarda aí dos produtos e também da restauração, do cuidado, enfim? Eu acho que esse é um assunto que por muito tempo foi deixado de lado, né, que é a conservação. Claro, aqui a gente está falando de cinema, mas televisão, tudo, a mídia audiovisual, por muito tempo não foi conservada. Esses tempos até eu estava lendo que os filmes do Buster Keaton só foram salvos porque o Harold Lloyd guardou numa casa que ele teve, senão tudo isso seria perdido. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que, hoje, ainda mais que a mídia digital é muito diferente, nós temos que ter esse cuidado com a conservação da mídia, e isso é um assunto que dá um programa só, né? Porque nós estamos vivendo um tempo que os serviços de streaming estão modificando os filmes ao seu bel prazer, digamos assim, tirando partes violentas, tirando cenas que eles acham que não deveria estar lá. Então acho que a conservação dos filmes é uma coisa que a gente tem que ter uma visão muito especial, assim, primeiro, para conservar filmes originais que estão sendo produzidos hoje, e também para resgatar filmes que foram produzidos há tempos atrás, por exemplo, do Lubitsch lá, o filme que ganhou o Oscar em 29. O Patriota. O Patriota é um filme que nós não temos acesso, que pode estar aí em um porão, como tantos filmes aparecem em porões, mas filmes que sumiram completamente. Torço muito para que encontrem esse filme, né? Não está no porão da minha casa. Será? Vou pegar uma picareta e depois a gente descobre. Mas é uma visão parecida que eu tenho com a tua, né, Matheus? Porque assim, ó, quando a gente observa a história de como que foi feita essa versão, né? Se tinha uma versão, né, que depois os nazistas perseguiram o filme, aí quiseram destruir o filme, não conseguiram. Uma parte foi para os Estados Unidos, outra parte foi não sei para onde, foi para a Espanha, foi para, né? Enfim, começou a circular o mundo e, no fim das contas, encontraram lá na Cinemateca de Buenos Aires, né, cópias em estado deplorável, né, verdade, mas enfim, cópias do filme Metrópolis com, digamos, com mais sequências que não estavam antes ali presentes e que no roteiro, né, eram referenciadas, né? Então é interessante ver, além do assistir ao Metrópolis, ver também esses bastidores aí de como foi feito o restauro do filme, porque quem vê essa versão observa que tem algumas sequências, né, que tem ali, parece que está chovendo, né? E são sequências justamente desses segmentos que foram encontrados em Buenos Aires, né, no início dos anos 2000. Então vejam, né, é algo assim que é quase inimaginável, né? O filme saiu da Alemanha lá fim dos anos 20, anos 30, e veio parar aqui na América do Sul, né? E outra questão, né? A gente observa, né, que como há pouco investimento também público nisso, né?
que muitas vezes se depende desses espaços da boa vontade, de alguns espaços privados, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é feito muito. O Martin Scorsese é um cineasta que faz muito isso, né? Muito esse cuidado O né? Coppola. O Coppola, né? Na Itália tem a Cineteca de Bolonha, que faz também muitos restauros, né? No Brasil isso começou a ser feito na Cinemateca Brasileira, com as obras do Glauber, mas no fim parou, né? Não se levou adiante, porque é caro, de fato. Agora, será que não vale a pena? Será que não se deve ser feito isso? Né? Então, além desse cuidado que tu disse aí das obras hoje, né? Porque, enfim, o que eu percebo, né? Que se tá lá no streaming, qual é a garantia que eu vou ter acesso àquele filme para sempre? Não se tem garantia, né? Então, quando se tinha a mídia física, tu ainda poderia ter essa percepção. Bom, o filme está ali, disponível, né? Tipo, Metrópolis, eu tenho aqui o Blu-ray, posso ver a hora que eu quiser. Né? Agora, no YouTube, quem garante que ele vai estar lá no YouTube para você aí, ouvinte agora, que está aí procurando o filme para assistir, né? Então, porque são espaços privados, né? Então, é todo esse cuidado que a gente sabe que se tem que ter, né? Tu acha que o futuro, digamos, do arquivo cinematográfico, né? Ele se perde bastante, digamos, ele pode até democratizar mais com o streaming, né? Mas se perde um pouco de perspectiva dessa manutenção do acervo, justamente porque tu não tem, né, ele ali fisicamente? Não, eu acho que depender de tecnologia de armazenamento para armazenar esses filmes, ele é uma tipo uma outra forma de guardar, mas não pode ser a única, porque nós temos que ter o armazenamento físico. Não adianta, senão, como a gente estava conversando, acontece o que acontece hoje. E que aconteceu, é engraçado com Metrópolis, né? Porque um dos cortes que se tinha é o que foi editado em Hollywood. Exato. Eles pegaram e recortaram, porque esse filme é muito longo, a gente tem que tiraram os personagens coadjuvantes ali, pegaram, né? Essas coisas, o cara indo lá para cima, dá para botar fora. E hoje acontece de novo, então a gente só confiar na salvaguarda em mídia digital pelas empresas que produzem, não dá, porque a gente sabe que elas vão editar assim que precisarem. Armazenamento é caro, como a gente falou de TV, muitos programas se perderam porque a fita, armazenamento em fita, tu exclui um e bota outro. Então tem que ter a mídia física sempre garantida, que pelo menos está ali. É mais difícil de botar fora, é mais difícil de se perder. Então, eu acho que um complementa o outro, mas um só nunca é seguro. Nunca é seguro, né? Bom, que nota tu dá pro Metrópolis, Matheus? De 1 a 10? De 1 a 10. Eu fiquei impressionado com o filme. Eu provavelmente, quando eu vi pela primeira vez, eu vi uma edição cortada, porque isso deve fazer mais de 16, 17 anos que eu vi pela primeira vez. Então, de 1 a 10, assim, pela grandiosidade do projeto. Como eu falei antes, né, a narrativa que me deixou um pouco decepcionado, mas eu acho que é um 9, assim, tranquilo, pela beleza, pela construção, por tudo. Maravilha. Eu dou 10 para esse filme. Eu acho que, inclusive pela magnitude do filme, né, por essas questões, concordo que a trama tem as suas facilitações, mas lembramos que é uma trama lá dos anos 20, né? Tem isso. Então, né? Não, e os efeitos especiais do filme, da questão da eletricidade e tudo, nossa. são efeitos que nos anos 80 a gente não via coisa tão bem feita assim, e isso foi feito em 27, como eu brinco, com 2 palitos e 2 balas e uma fita durex. Sensacional. Então, assim, você que está nos ouvindo aí, procure Metrópolis, assista, faça esse digamos, agrado para si mesmo, né, e celebre aí, né, digamos, a homenagem do Metrópolis, 100 anos vistas a partir de 1927, o filme foi feito em 26, né, lembrando, né, então eu acho que é importante. O Matheus também tem, você já sabe, a gente já conversou sobre isso aqui no Matinê, né, uma das ações mais importantes aqui do Cineclubismo em Santa Maria, junto com o Cineclube do Antônio Aurélio, com o Cineclube da Boca, né, que é o Clube de Cinema de Santa Maria. E eu já vou perguntar aqui, né, certamente vou convidar o Matheus para falar um pouco das programações futuras, né, mas o que estão preparando para esse ano de 2026, Matheus? Não, agora final do mês a gente já começa com as nossas sessões, e esse ano então nós já temos uma programação mais ou menos fixa. Então esse ano passado nós exploramos as décadas, pegando 2 filmes de cada década. Esse ano nós pegamos um ano por cada década,
e através desse ano nós exploramos a produção cinematográfica dele. Então, ou pelas similaridades ou pelas diferenças. Então, década de 30, 40, 50 e 60, nós vamos explorar nas atividades do Clube de Cinema em 2026. Que maravilha! A programação a gente vai trazendo aí conforme vai vindo, mas tem algum filme aí que tu acha que já merece o público ficar sabendo para ficar ligado? Né? Eu vou talvez que seja o último para a pessoa ir em todos para ver o último, que é o Doutor Fantástico do Kubrick, que é um grande filme, uma grande comédia e sensacional. Que vai ser só em dezembro, então, só em novembro, então o público vai ter que esperar bastante e vai ter que ver os outros para chegar, né? Porque também, se ver só o último, não tem a contextualização da nossa jornada. Exato, e eu acho que esse, o Doutor Fantástico, é um filme que as pessoas que assistem hoje deveriam assistir num cineclube, porque daí tem todo um debate, tem toda uma contextualização, é um filme que precisa isso, inclusive para a comédia funcionar, né? Muitas vezes a pessoa ela vai apenas para ver uma comédia, como está acostumada talvez hoje, né? Não vai entender ali a sátira e toda a malícia que o Kubrick coloca nesse filme, né? Eu sei que vai ser uma sessão aí que vai ter esse e vai ter outro, E né? digo mais, que tem referências a Metrópolis, que o cientista tem a mão de ferro também. Exato, também tem esse ponto aí que conecta, né? Olha só, o mundo é pequeno mesmo. Matheus, obrigado, viu, novamente, por ter participado aqui do Matinê e voltará outras vezes, sempre que o amigo puder, né? Será convidado também para falar sobre os cinemas das épocas de ouro, né? Que eu sei que gosta, e o próprio Clube de Cinema é uma prova disso, né? Os anos 30, 40, 50 e 60. Eu que agradeço, imagina, e por favor, primeiro agradeço pela propaganda do Clube de Cinema e convido todos a irem ao Clube de Cinema, que é uma experiência, eu sou suspeito de falar, mas é uma experiência bem legal. A inscrição, ela é por e-mail, né? Pode ser através do WhatsApp, que é 55-984-39-2565, pode dar um oi lá que eu coloco no grupo, do e-mail, que é clubedecinemasm@gmail.com, ou pode também dar um alôzinho no nosso Instagram, que é @casa Memória de Mundo Cardoso, né, que qualquer desses lugares vocês vão conseguir chegar ao Clube de Cinema e olhar um filme bom com a gente. Show de bola. Bom, agora vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Em primeiro, O Morro dos Ventos Ruivantes, seguido de A Empregada, Um Cabra Bom de Bola, Zootopia 2 e Avatar Fogo e Cinzas. Nos cinemas comerciais, tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis, aqui de Santa Maria, estreia Pânico 7, mais um filme da franquia Pânico, esse com a direção de Kevin Williamson, e no elenco Neve Campbell, Courtney Cox e Isabel May. Também está em cartaz Pra Sempre Medo, outro filme de terror aí que estreou semana retrasada. Pra gugurizada tem O Diário de Pilar na Amazônia, Zootopia 2 e Um Cabra Bom de Bola. Para aqueles que estão fazendo a maratona do Oscar, 2 filmes que possuem indicações estão em cartaz, O Agente Secreto, filme brasileiro aí, e o ótimo Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. E também alguns filmes de bastante sucesso ainda seguem em cartaz, A Empregada, Caminhos do Crime e O Morro dos Ventos Ruivantes. Nossa agenda cinemeira traz o Cineclube Lanterninha Aurélio, né, que dá sequência aí à mostra Brasil de Todos os Sons. Amanhã, dia 3, teremos Brasiliana, o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo, dirigido por Joel Zito Araújo. As atividades iniciam às 18h30 com apresentações artísticas e as sessões do Cineclube começam às 19h. As atividades são lá no auditório João Miguel de Souza, o auditório da SESMA, e a entrada é gratuita. Notícias do mundo do cinema. O filme turco-alemão Gelb Brief, que seria traduzido literalmente como Letras Amarelas, conquistou o Urso de Ouro, prêmio máximo do Festival de Berlim 2026, que celebrou a diversidade e o papel político da sétima arte nessa edição. A obra dramática, dirigida por Ilk Ksaktar, foi elogiada por seu retrato contundente de vidas marcadas por censura e autoritarismo, em uma cerimônia
marcada também por debates sociais em torno da liberdade de expressão e do compromisso dos artistas com temas contemporâneos. O cinema brasileiro também brilhou em Berlim. 3 produções nacionais conquistaram importantes prêmios na prestigiada mostra. O longa Feito Pipa, dirigido por Alain de Botton e estrelado por Lázaro Ramos, foi um dos grandes destaques do evento, levando 2 troféus importantes, o Urso de Cristal de melhor filme e também o grande prêmio do júri internacional na seção Generation K+, dedicada ao cinema juvenil. Outros 2 filmes brasileiros também foram laureados. Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha, de Janaína Marques, recebeu o prêmio do júri de leitores, enquanto Narciso, de Marcelo Martinezzi, foi eleito o melhor filme pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. É o Brasil fazendo bonito aí no Festival de Berlim, abrindo a temporada 2026-2027. Em Londres, a premiação do BAFTA 2026 teve momentos de destaque e controvérsia. O filme brasileiro Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, disputou 2 categorias, mas ficou sem troféus diante de produções internacionais que dominaram a noite. Ele acabou derrotado por Valor Sentimental, na categoria de filme em língua não inglesa, e por Pecadores, em roteiro original. O grande vencedor da noite foi Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson. No entanto, a celebração do BAFTA foi marcada também por um episódio que ganhou repercussão global, né? Um convidado, o John Davidson, que inspirou o filme A Sphere, possui síndrome de Tourette e ele proferiu de forma involuntária uma ofensa racista durante a transmissão da cerimônia. A organização e a BBC, responsável pela transmissão, pediram desculpas públicas pelo ocorrido, explicando que o episódio foi resultado de tiques involuntários e lamentando qualquer ofensa causada ao público. No entanto, a BBC também excluiu aí depoimentos que acusavam justamente o Estado de Israel de políticas sionistas, né? Isso aconteceu porque a exibição ela acontecia de forma não simultânea, né? Tinha um delay onde era possível fazer esses cortes, né? Mediante a todas essas polêmicas, um membro do júri do BAFTA renunciou ao cargo, criticando a condução da situação e afirmando que a gestão do incidente foi imperdoável, segundo as declarações em redes sociais. No universo dos objetos de cinema, fãs e colecionadores têm motivos para ficar atentos aí. Icônicos itens usados em filmes como Tubarão, Exterminador do Futuro e Star Wars estão prestes a ir a leilão em Los Angeles, em um evento que reúne mais de 1.500 memorabilia cinematográficos, incluindo arpões, adereços que marcaram gerações de espectadores. A coleção irá a leilão durante 3 dias, a partir de 25 de março, com lances presenciais apenas no primeiro dia, no Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Uma seleção de artigos também será exibida no dia 11 de março no hotel The Mayborn Beverly Hills. Chegamos ao fim do 50º Matinê, um ano de programa. Agradecemos novamente aos nossos ouvintes, aos nossos colaboradores. No programa de hoje a gente bateu um papo aí com o historiador e pesquisador de cinema, Matheus Meller, né, sobre o filme Metrópolis, de Fritz Lang. Ouça os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão do Matinê volta ao vivo, dia 9 de março, aí para a gente já fazer aquele esquenta do Oscar. Afinal de contas, faltará apenas uma semana a partir do dia 9 de março para a cerimônia. Fechando nossa trilha sonora do dia, vamos ouvir a música Sweet Jane, de Lou Reed, que está em diversas trilhas sonoras, como Um Parto de Viagem, filme de 2010, Geração Prozac, de 2001, e Assassinos por Natureza, de 1994. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.